Bom dia, povo de Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3. É sobre Nicodemos, não sei se já ouviram falar. Queria ter com Jesus de noite. Eu vou ler todo o capítulo, mas vale a pena vocês ouvir o vídeo porque é interessante. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um dos que tinha cargo lá, mas era só religião, porque de Jesus mesmo eles não tinham nada. E foi-lhe ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se de Deus não for com ele. Se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar no ventre de sua mãe nascer? Jesus estava falando espiritual e ele entendeu ali no natural. Claro que é impossível entrar. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter te dito isso. Necessário fazer nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Quer dizer, eles já sabiam a religião, cumprir a religião, é só que cumprir a obrigação para se aparecer para os outros. Um queria se aparecer para o outro, que era melhor. Na verdade, te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, o de Jesus. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não primogênito, unigênito que só tinha um, o resto era criatura. Nós éramos tudo criatura. Só viramos filho quando aceitamos Jesus. Antes de aceitar Jesus, somos criaturas de Deus. Por isso que diz o Filho unigênito, porque era único, era só Jesus. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não queriam que viesse para a luz, porque não queriam que descobrissem. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nicodemos, ele estava ali quebrantando o coração, mas ele não queria que os amigos dele vissem que ele foi ter com Jesus, que ele veio ter com Jesus, que ele estava indo para Cristo, que ele estava se quebrantando. Tanto é que depois, uns capítulos à frente, quando Jesus foi morto, e eles queriam se livrar dos corpos, começaram a quebrar o primeiro, pularam. Jesus, o certo era quebrar ali, mas para se cumprir o que disse o profeta Isaías, nenhum osso foi quebrado. Jesus foi muito torturado, mas nenhum osso foi quebrado. Eles não quebraram
segundo foram para o outro, e nisso chegou um sacerdote chamado José de Arimateia e pediu o corpo para Pilatos, o corpo de Jesus, para ele sepultar, e Pilatos concordou, porque era sábado de Aleluia, no dia da Páscoa, eles queriam se livrar dos corpos. E Nicodemos ele foi ajudar, não narra em Marcos, nem em Lucas, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, vai narrar em João, que Nicodemos foi ajudar José de Arimateia a sepultar Jesus. Então ali eu entendo que ele se converteu, porque ele queria se converter, mas ele estava com vergonha dos amigos. Ele estava com medo de perder o cargo que ele tinha na igreja. Mas cargo na igreja não salva ninguém. Se você não estiver ligado à videira verdadeira que é Jesus, cargo na igreja não salva ninguém. É por isso que Jesus diz, naquele dia dirão, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo. É possível fazer coisas, ser usado por Deus e não ser salvo. É possível. Se você faz as coisas só para se aparecer, Jesus, como ele deixou a gente usar o nome dele, é possível que uma pessoa use o nome de Jesus e faça maravilhas e ela mesma se perca. Temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós temos que ser humildes, não querer ser mais que os outros e saber que é Jesus, nunca é nós. Nós não podemos nada. Nós não conseguimos. Se não fosse Jesus, a gente não conseguiria nem se manter em pé. A Bíblia diz que Jesus dizendo na Bíblia, sem mim nada podereis fazer. E Nicodemos, ele estava se quebrantando. Ele estava com vergonha do que iam dizer. Pois não fique com vergonha. Pare de tratar Jesus como amante, às escondidas. Não são os teus amigos que vão te salvar. Não são os cargos que você tem que vão te salvar. Aceite Jesus com vergonha e tudo. É melhor ficar vermelho meia hora do que amarelo a eternidade. Tá bom, meus amados? Um beijo, até o próximo vídeo.